gostaríamos de cumprimentar a todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Este é o nosso programa Momento do Direito, um programa produzido pela Igreja Cristã Maranata e gravado nos estúdios da TV Manaim, na cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo. É um prazer ter a sua audiência. E gostaríamos de deixar para você que está nos assistindo o nosso endereço de e-mail para o envio de dúvidas, perguntas ou sugestão de pauta. O nosso e-mail é o que vai aparecer na sua tela. É momentododireito@presbiterio.org.br. E hoje nós vamos falar sobre o rito do Juizado Especial Cível, que é comumente conhecido como o Juizado de Pequenas Causas, se assim podemos dizer. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o doutor Isaías Diniz. Doutor Isaías, seja muito bem-vindo. Rodrigo, agradeço pelo convite, por esta oportunidade de estarmos aqui para falarmos de um tema tão importante no nosso dia a dia, do Juizado Especial Cível, e creio que vai ser muito útil para os nossos ouvintes, para aqueles que assistirem esse programa. O doutor Isaías Diniz, ele é advogado, ele é especialista em responsabilidade civil, especialista também em direito empresarial. Doutor Isaías, fale um pouco para nós, como que é o rito do juizado especial, quais causas, quais demandas jurídicas podem ser levadas também até ele? Interessante, doutor Rodrigo, que o Juizado Especial Cível ele foi criado pela Lei 9.099 de 95. Então, nós estamos, vamos dizer, neste ano, nós iremos completar 30 anos já do Juizado Especial Cível. A ideia do juizado é que seja um processo mais rápido, que tenha menos custos, porque na maioria dos casos não existem as custas processuais, e também soluções simples para o dia a dia do cidadão e também de algumas pequenas empresas. Essa é a ideia do Juizado Especial Cível, e por isso mesmo que nós podemos fazer essa pergunta: quem pode acessar o Juizado Especial Cível? Até a minha pergunta, quem pode demandar no Juizado Especial Cível? Essa pergunta é interessante, como nós já temos 30 anos desta lei, mas poucos ainda têm a certeza de quem pode demandar. Então, pessoas físicas, ou seja, qualquer cidadão pode ter acesso ao Juizado Especial Cível. E também pessoas jurídicas, as pessoas entendem, não, PJ não pode, mas pode sim. Então, microempreendedores individuais e pequenas empresas podem usar também o Juizado Especial Cível. Grandes empresas não podem entrar com ações no juizado, apenas se defenderem caso sejam processadas. Sejam demandadas, E também o governo, prefeituras, órgãos públicos não podem ser processados no Juizado Especial Cível. Também não podem ser demandados, se houver algum processo tem que ser encerrado. Mas em tese, como nós falamos, pessoas físicas e também pequenas empresas podem, digamos assim, ser partes ativas no Juizado Especial Cível. E quais as causas que podem ser levadas para serem resolvidas no âmbito do Juizado Especial Cível? Como nós falamos, doutor Rodrigo, são causas mais simples que são levadas ao juizado. Então nós podemos dizer casos do dia a dia, casos simples do dia a dia, cobranças indevidas, por exemplo, a operadora de celular cobrando um serviço que você nunca contratou, um serviço que você encerrou e ela continua cobrando por isso, algum produto que tenha sido entregue com defeito, por exemplo, um celular novo, em poucos dias ele parou de funcionar, um liquidificador, um ar-condicionado, algo que você comprou, e não foi entregue da forma correta, da forma devida. Também, digamos, danos morais ou materiais pela negativação indevida no seu nome, no SPC, no Serasa, acidentes de trânsito sem vítimas. Então você pode também colisão entre dois carros, com danos materiais, onde a pessoa naquele momento do acidente, ela até se compromete, é sempre assim no acidente, não, vou resolver, pode deixar, e muitas vezes você não consegue. Não consegue mais nem, até dificuldade de localizar a pessoa. De localizar o conserto do seu carro. Então problemas também com serviços, você contratou um serviço, foi pago, mas ele não foi realizado corretamente, ou não foi realizado nada desse serviço. Então são essas matérias que depois nós poderemos falar mais à frente. Mas lembrar também, como nós dissemos no bloco aqui anterior,
Então, o que não pode ser tratado no juizado? Então, lembramos, igual na outra vez, processos contra o governo, questões trabalhistas, questões de guarda de filhos, de divórcio, pensão alimentícia e também processos complexos que exijam alguma perícia detalhada para a solução do processo. Também não cabe no juizado especial civil. Por que não? Por que não, né, doutor Rodrigo? Não cabe. Porque se o juizado especial civil são para questões mais simples e menos complexas, muitas vezes a justiça, processos demoram 4, 5, 8, 10 anos, porque tem que citar várias pessoas, tem que fazer uma perícia de salubridade médica, ambiental, ergonômica, previdenciária, São causas investigação. menos complexas. E isso vai, de certa forma, deixando o judiciário até mais moroso, o processo demora muito. Então, o que é mais simples e que pode ser resolvido de uma forma mais fácil, isso nós podemos levar ao juizado especial civil. E qual o valor máximo da ação que você pode levar ao juizado? Rodrigo, nós usamos a expressão que o teto, então o limite do juizado especial civil é 40 salários mínimos. E eu preciso de um advogado em causas superiores a 20 salários mínimos. Então quer dizer que menos de 20 salários mínimos eu posso, inclusive, sem o advogado para a justiça, no caso do juizado especial civil. O advogado é uma função essencial da justiça, mas nesses casos menores, o código, a lei autoriza que a parte ela possa ir sem advogado, mas é o conselho que nós damos sempre. Às vezes é o barato que sai caro, porque o advogado ele vai fazer a conta, te ajuda a atualizar o valor, Sim. Instrui da forma correta. Às vezes você acha que está economizando e sem um advogado... Entra com um recurso também corretamente. Às vezes a ação equivocada, não coloca da forma correta um dano moral, um dano material, não atualiza o valor e não consegue muitas vezes trazer essa questão técnica que precisa, mas então por isso nós sempre aconselhamos que seja acompanhado de um advogado, mesmo que seja no juizado especial civil. O juizado especial civil ele tem custas processuais no início? Interessante uma pergunta, doutor Rodrigo. Em regra, a justiça comum, nós pagamos as custas processuais. Quando uma pessoa ela não está em condições, ela pode pedir que ela seja, naquele momento, não pague as custas processuais. E no juizado especial civil, nós temos interessante que nós não pagamos custas para distribuir essa ação. É claro, se houver um recurso, aí no recurso, e se eu não for exitoso no meu recurso, aí a parte ela pode sim ter que pagar custas processuais. E diferente de outras ações, no juizado especial, o seu recurso é para a turma recursal. E depois da turma recursal seria algum recurso para os tribunais superiores. Por isso, novamente, até para entender se eu recorro ou não recorro, se a condenação, porque muitas vezes a parte, se ela conversa com outro leigo, ela entende que vai ganhar rios de dinheiro. Mas, normalmente, em cada juizado especial civil, é como se já houvesse até mesmo um padrão, mesmo que seja informal. Indenização por dano moral é tanto, cadastro do seu nome em órgãos de proteção do crédito seria um outro valor. Então, por isso que é muito importante para o barato não sair caro e para você também não ser ainda sucumbente e ter que pagar custos processuais. E como funciona, o trâmite do processo no juizado especial civil? O juizado especial civil ele é muito mais informal. Então inclusive, você pode procurar informalmente algum juizado especial civil e você pode relatar o seu problema e alguém já ajuda você a preparar a sua ação. Ou mesmo tem modelos de casos de cartão de crédito, de lojas, de compras, de serviços, de negativação do seu nome. E depois disso, há uma audiência de conciliação. Muitas vezes até feito pelos conciliadores, que nem todos, algum juiz, mas algum técnico, algum auxiliar, até mesmo estagiário. Então, nessa audiência de conciliação, vai tentar ser resolvido este problema antes que, de fato, seja agendada uma audiência propriamente dita. E lembrando também, doutor Rodrigo, tem alguns casos que são casos apenas de direito,
que não demanda ouvir partes nem testemunhas, casos que, com uma prova documental, já são resolvidos. Então, o juiz ele pode, inclusive, marcar essa audiência ou se entender que é o caso... Até dispensar, né, da dispensar audiência. A audiência. Depois dessa audiência de conciliação, ele pode até julgar se entendeu que é uma questão de direito apenas, que não precisa ouvir as partes, que os documentos que já estão no processo já são suficientes para que ele possa entender, analisar o processo e julgar o processo. E caso aquela pessoa não venha concordar com a sentença ali proferida, né? Como é que ela faz para recorrer? Como nós dissemos, no juizado especial cível, ela pode recorrer para a turma recursal. Por isso que, novamente, nós falamos sobre a importância de um advogado. Porque eu não posso apenas falar que eu estou inconformado com a sentença. Então, se houve algum erro, se houve alguma omissão, se eu tenho julgamentos diferentes pelo mesmo juizado especial ou por outro juizado especial, e dependendo se a turma recursal não for favorável ao meu pleito, eu ainda poderia recorrer normalmente ao STJ, dependendo da questão legal envolvida. Por isso que imaginar algo que é para o leigo manusear, tem que ter essa assistência justamente do advogado. E nós não vamos sair do juizado, doutor Rodrigo, e ir para, digamos assim, o Tribunal de Justiça. Então, para os desembargadores, não, o juizado especial cível, que analisa o recurso, é a turma recursal do juizado especial cível. São juízes de primeiro grau. Né? Eu não vou conseguir depois para o Tribunal de Justiça. De lá, dependendo do caso, eu poderia recorrer ainda para o STJ, mas é uma questão simples, ela tem que estar bem embasada. Por isso que o juizado especial cível não é para nós levarmos de uma questão leviana ou para ganhar dinheiro de qualquer forma, não é isso. Então, são questões cíveis, justas, que merecem uma atenção do judiciário, porque também tem pessoas hoje que acabam entendendo equivocadamente e tudo querem levar para o poder judiciário. Tem questões que não merecem ser levadas ou não merecem ser apreciadas. É claro que cada um tem que ter esse juízo de valor, mas não é porque é um juizado especial cível que não tem custo inicialmente que eu posso levar qualquer assunto, até mesmo sem razão, para a apreciação da justiça. E até para se evitar, né, doutor Isaías, a cultura da demanda. Né? Muitas vezes a pessoa acha que, né, todo tipo de problema ela tem que demandar em juízo, né? E não é assim, né? Você pode muito bem tentar buscar uma composição anteriormente ou um acordo. Rodrigo, e até para a justiça, como um operador do direito, você também creio que pensa da mesma forma, e nós aconselhamos os nossos clientes, antes de uma demanda, que converse, que mande um e-mail, que mande uma mensagem, que tente fazer um acordo, e até isso para a justiça é interessante. Quando eu provo que eu tentei e esgotei todos os meios administrativos, de saque, de atendimento, isso para o juiz fortalece o nosso cliente. Claro. E muitas vezes nós evitamos uma demanda, porque o advogado também ele tem que entender isso, e o cliente, que nem tudo é o poder judiciário. O que eu consegui resolver, operadores de crédito, empresas de telefonia, passagens aéreas, lojas online, o que eu consegui resolver pessoalmente, e, doutor Rodrigo, olha que interessante, por exemplo, tem ferramentas importantíssimas. Por exemplo, o Reclame Aqui. Quando, em vez de você ajuizar uma ação, coloque a sua situação no Reclame Aqui. Se for uma empresa séria, ela vai tomar o cuidado ela vai de se incomodar e vai te responder. Se for uma plataforma online de compra, ela também, se você colocar no saque ou fazer uma avaliação negativa do vendedor, de quem forneceu, a pessoa vai te atender. Então, tente esgotar as vias. E a palavra de Deus também nos ensina, em Isaías 1:17, da seguinte forma: aprendei a fazer o bem, praticai a justiça, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Então, como servos do Senhor, precisamos praticar a justiça, precisamos ser justos e tentar esgotar essas instâncias administrativas de consumidor antes de levar um assunto ao judiciário.
e também sermos justos naquilo que nós procuramos fazer. E como nós dissemos também num outro programa desse, cuidado sempre com o contrato. O que você está comprando, qual é o Exatamente. prazo de entrega, qual que é o produto, Garantia. a garantia, se é um carro, se é um imóvel, se é um eletrodoméstico, quem está vendendo, se é um fornecedor de serviço, quem é essa pessoa, como ela está no mercado, ela tem CNPJ, o CNPJ está ativo, eu vou mandar um valor para alguém, essa pessoa é o dono da empresa, é uma conta pessoa jurídica. Então, esses cuidados nós temos que ter e o Juizado Especial Civil está pronto para receber essas demandas. Também não é porque nós somos servos que nós precisamos ser lesados e não tomarmos nenhuma atitude, mas também não devemos demandar o judiciário por qualquer motivo. Então, demandas justas, procure um aconselhamento jurídico, apesar da informalidade do Juizado Especial Civil, procure um acompanhamento jurídico para que assim você seja mais exitoso na sua demanda. Perfeito. E quais seriam as suas considerações finais, doutor Isaías? Rodrigo, minhas considerações finais, a justiça, nós sabemos que nem sempre ela atende no tempo que No nós tempo que nós precisamos. precisamos, almejamos. Mas quando eu levo um assunto para a apreciação do Poder Judiciário, é colocar este assunto e descansar, porque no momento certo a sentença ela vai ser proferida, instruir um processo da forma correta, demandar só naquilo que é justo, procurar uma pessoa correta, por mais que até mesmo profissionais antiéticos existem em toda parte. Então, mesmo se alguém te aconselhar a demandar ou colocar algo a mais que você merece, não aceite. Precisamos ter a consciência tranquila da nossa vida, das nossas ações, naquilo que nós levamos ao judiciário, porque sempre temos que ser justos em todas as etapas da nossa vida e só levar de fato à justiça aquilo que for necessário e tenha cuidado. Cuidado com o mau negócio, com uma mal compra, porque o judiciário, como nós falamos, o processo pode ser demorado, dolorido, angustiante, pode trazer ansiedade, mas de fato o que for necessário leva ao judiciário e também esteja sabendo que o Juizado Especial Civil ele nos atende dessas demandas pequenas e tem que ser de fato demandado porque ele pode ter uma solução muito mais rápida do que um processo na justiça comum. Perfeito. Doutor Isaías, gostaríamos de agradecer a sua participação novamente no nosso programa hoje. Rodrigo, eu que agradeço, espero que esse tema tenha sido útil para todos nós e quando alguém ouvir falar agora em Juizado Especial Civil, vai saber quem pode demandar, quais são as matérias, as que podem, as que não podem e por que a criação do Juizado Especial Civil. Exatamente. Pois bem, nós estamos chegando ao final de mais um programa Momento Direito. Hoje falamos um pouco sobre Juizado Especial Civil. Esperamos que tenham gostado. Gostaríamos de desejar para você que nos assiste uma ótima semana e até o nosso próximo encontro. A todos a paz do Senhor Jesus.